Salve pessoal, tudo bom? Galera, nesse vídeo aqui a gente vai comparar filosofia com ciência, né? Vai falar a diferença, vai falar do que elas se parecem, né? É, e aí isso vai ajudar a gente a compreender um pouco melhor o assunto do nosso vídeo anterior, né? Que é o que é filosofia. Naquele vídeo eu dou uma explicaçãozinha sobre o que é filosofia, mas como eu havia dito, aquilo ali é só para a gente ter uma noção, né? Para a gente começar a ter uma ideia do que seja filosofia, porque esse tema é um tema complicadíssimo, né? Não dá pra gente esgotar, né, a discussão com esses videozinhos aqui que a gente tá fazendo. Mas a ideia é que dê uma luz para a gente começar a entender o que é filosofia e também, né, a gente começar a caminhar aí, nos temas, nos assuntos dessa disciplina, né? Então, galera, muita gente fala, né, da filosofia como se ela fosse uma ciência, né? E de repente tem até quem defenda isso, né? Defenda que a filosofia é um tipo de ciência. Eu não sei, mas de repente tem gente que defenda isso, né? E o que é filosofia é uma questão filosófica que está em discussão, tá? É, Só que assim, galera, eu gosto de enxergar ela como coisas diferentes, né? A ciência e a filosofia como coisas diferentes. E eu entendo que fazer um exercício de comparação ajuda a gente, inclusive, a entender o que é filosofia, tá bom? E assim, galera, é, a gente dizer que filosofia é diferente de ciência não desmerece a filosofia, tá? A gente só está estabelecendo diferenças, a gente só está falando que são coisas diferentes, são formas de compreender a realidade diferente. Da mesma forma que quando a gente dissocia, né, mito e religião da filosofia, dizendo que são formas diferentes de compreender a realidade, a gente não está também desmerecendo o mito e a religião, né? A gente só está falando que são coisas diferentes. E fazer essas comparações ajuda a gente a entender o que está em jogo quando a gente está falando de filosofia, tá? Também é por isso que eu vou falar aqui da diferença entre ciência e filosofia, tá bom? Galera, existem teorias científicas e existem teorias filosóficas, tá? Dentro da ciência, a ciência está sempre buscando formas de provar as suas teorias, né, de forma empírica, né? A ciência sempre está buscando provas empíricas para suas teorias, tá bom? E aí eu vou tentar deixar claro o que significa isso, né? Empírico é uma palavra que vem do grego, né? E ela significa, se a gente for traduzir uma tradução mais literal assim, ao pé da letra mesmo, ela vai ser traduzida por experiência, né? Então assim, a ciência ela está sempre fazendo experimentos para ver se aquelas hipóteses que ela tem dão um resultado positivo, né? Para ver se aquelas teorias que ela tem funcionam na prática mesmo, né? É isso que a ciência está buscando. Ela está buscando provas, né, que a gente possa ter, ter acesso através de um experimento para ver se você obtém algum resultado favorável, né, para ver se aquela teoria ela funciona na prática, tá bom? Já a filosofia, né? Filosofia trabalha com conceitos, né? Eu tinha falado isso no outro vídeo, né? Quem não assistiu, dá uma olhada no outro vídeo, é, que aí você vai ter uma noção melhor disso que a gente está falando. A filosofia, ela, no geral, ela vai trabalhar com questões conceituais, né? E eu tinha explicado, né? Conceitos são noções, né? A princípio são noções abstratas que a gente usa o tempo todo, né? E que para a gente entender essas noções, para a gente formular uma compreensão dessas ideias,
a gente tem que refletir, né? A gente tem que pôr nossa cabeça para funcionar e quase sempre não vai ter meios da gente ter uma prova empírica, né, a respeito disso, né? Por exemplo, eu sou um filósofo, né, e eu estou desenvolvendo uma reflexão para tentar compreender o que é justiça, né? Então eu estou ali refletindo a respeito da política, do direito, né, da ética, e todas essas reflexões que eu estou tentando desenvolver é para tentar entender o que é a justiça, como ela se aplica, né, como ela funciona. Então eu estou refletindo sobre esse conceito, né? Estou desenvolvendo uma teoria filosófica a respeito do que é a justiça, tá bom? E eu vou desenvolver essa teoria pensando, argumentando, tentando desenvolver explicações e argumentos que pautam a minha ideia a respeito do que seja justiça, tá? Só que dificilmente eu vou ter como ter uma maneira de testar quando eu tiver a minha teoria nas mãos, né? Supondo que eu escrevi um livro ali sobre o que seja justiça. Quando eu tiver a minha teoria nas mãos, eu não vou ter como fazer um teste como a ciência, eu não vou ter como provar empiricamente, né? Já vão se acostumando com essa palavra aí. Eu não vou ter como provar empiricamente se aquela teoria é verdadeira, né? Se aquilo está certo. E que teste que a gente pode fazer dentro da filosofia? Ler o texto, ver os argumentos, ver se são bons argumentos, ver se aqueles argumentos têm algum problema, né? E aí, no fim das contas, ver se aquilo tem significado, se realmente aquilo dá conta de explicar a realidade, tá? A gente vai ver o sentido daquilo, a gente vai ver se aquilo dá conta de explicar a realidade, tá bom? Então, na filosofia, a gente analisa o pensamento do autor, a gente vai analisando o pensamento do filósofo e vai vendo se aquilo faz sentido, vai vendo se aquelas argumentações, se aquelas explicações têm algum defeito, têm algum problema, se dá para eu contra-argumentar em cima daquilo alguma coisa, se dá para eu fazer alguma crítica em cima de alguma coisa, e no fim das contas eu vou ver se aquilo faz sentido. Então, o processo é diferente, tá bom? Por exemplo, como é que funciona esse lance de prova empírica, né? A gente está vendo aí, né? Tô gravando esse vídeo, né, no meio da pandemia do coronavírus, e a gente está vendo todo o processo de elaboração de vacinas. Então, você desenvolve uma vacina e você faz testes, né? Muitos remédios, muitas vacinas você testa primeiro em animais, depois vai testar em seres humanos. E você vai coletando informações, coletando dados para checar se aquilo realmente funciona, para checar se aquilo tem algum efeito colateral. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma prova empírica, né? O Einstein desenvolveu a teoria da relatividade dele e depois começou toda uma saga para fotografar um eclipse para ver se a luz da estrela desvia um pouco quando passa do lado do Sol, né? Porque a teoria dele previu isso. E quando fizeram esse teste, obtiveram uma prova empírica, tá? De que fazia sentido o que o Einstein estava falando. Dentro da filosofia isso não rola. Então, assim, outra questão que mostra como a filosofia funciona. Por isso que filósofo está sempre lendo filosofia, está sempre estudando filosofia, porque fazendo isso, a gente vai estar refletindo sobre, né, o que os filósofos pensaram e vendo se aquilo tem sentido e vendo se aquelas argumentações que o filósofo desenvolve são boas. Então a filosofia é reflexão em cima de reflexão, né? E isso não é problema, isso não desmerece a filosofia, porque a temática que a filosofia aborda, ela funciona desse jeito. O objeto da filosofia, né, que no geral são os conceitos, o recurso que a gente tem para trabalhar em cima são esses, né? E filosofia é algo fundamental, é algo importante, né? Refletir sobre ideias
é algo que faz com que a gente amadureça intelectualmente, faz com que a gente tenha mais recursos, tenha mais meios para entender a realidade, né? E para ter uma visão mais crítica da realidade, né? Uma visão mais profunda, mais aguçada, né? Das coisas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, galera. Grande abraço. Valeu.